Meu nome é Jonathan Teles. Hoje nós vamos estar apresentando mais um podcast Quem Faz. O podcast é um projeto de extensão do IFES Campus Cariacica do curso de Ciências Econômicas. Seu objetivo é explorar e discutir questões econômicas e sociais relevantes para a cidade de Cariacica. Além de engajar o público local, o podcast visa também alcançar interessados de outras regiões, proporcionando uma visão abrangente sobre os temas abordados. Para responder essa questão, a gente trouxe o Leonardo Lares. Leonardo Lares é turismólogo, vice-presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, é membro do Conselho Municipal de Turismo na cidade de Cariacica, além de ser conselheiro estadual de turismo e também conselheiro na Câmara Empresarial da FEComércio. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria, Leonardo, que você compartilhasse com a gente um pouco sobre a sua experiência no turismo da região metropolitana da Grande Vitória e também que falasse um pouco especificamente sobre Cariacica. E como que as suas atuações na Abitur e outras ações que você tem nos conselhos de turismo do estado e também na FEComércio impactam nesse pensamento seu? Boa noite, Jonathan. Boa noite, telespectadores. A nossa preocupação vem desde 4 décadas atrás, aproximadamente. Então, em 1986, se deu início, a preocupação com o turismo local. Quando nós temos essa preocupação, o início do turismo ele vem se desenvolvendo de uma forma em que poucos gestores, sejam municipais ou estaduais e até mesmo alguns gestores nacionais, não se preocupam com o turismo. Eles consideram o turismo como uma fonte de gasto e não como uma fonte de geração de emprego, de geração de divisas, enfim. A preocupação hoje do turismo é que tanto em nível municipal, estadual, nacional e internacional, nós estamos falando de um PIB entre 8% a 10%. Na década de 80, iniciamos então todo esse trabalho em toda a região metropolitana, mas principalmente nos destacam quando nós temos essa preocupação cultural e o turismo. Nós temos que nos preocupar, além de todo esse investimento, com uma das principais preocupações que inserem todas essas ações. A capacidade de carga, todos os projetos a serem desenvolvidos e tirar da cabeça de alguns empreendedores ou investidores de que eles devem ganhar em apenas 3 meses o que eles ganhariam em 12 meses. Então a nossa preocupação é justamente isso. Cariacica, muito tempo atrás, era considerado um dos patinhos feios na questão do turismo da região metropolitana. Isso vem mudando consideravelmente. O turismo ele foi reconhecido, o Cariacica tem uma orla que ninguém consegue entender, nós temos quase 2 quilômetros de uma orla totalmente trabalhada, onde se tornou família, e isso vem fortalecer, porque em Cariacica, Jonathan, Cariacica nós temos o turismo urbano e o turismo rural, entendendo também o agroturismo e o agronegócio. Então muitas coisas não são vistas e não são observadas pelo estigma que Cariacica tem de ser um município muito rural ou que não dá muita atenção ao turismo, e é um ledo engano. Nós temos uma preocupação de que o turismo hoje de Cariacica, ele precisa de mais atenção, claro, por meio do Conselho Municipal de Turismo. Nós temos como secretário executivo uma turismóloga. O turismólogo ele está habilitado, inclusive, a observar todos os destinos, os aparelhos e tudo, para se ter e emitir um laudo se aquele destino, se aquele aparelho está qualificado para atender o turista ou não. Então, claro que tem aquele aparelho que está começando, aquele destino que está começando, e tem que se trabalhar de uma forma mais tímida e não sobrecarregar a capacidade de carga de qualquer área do turismo, principalmente em Cariacica, para que nós possamos ter um resultado muito melhor. Como turismólogo, eu venho trabalhando isso tanto em nível nacional, no Conselho Nacional, mas a ABBTur, ela tem uma preocupação que 90% dos seus associados são bacharéis em turismo, são tecnólogos em turismo, são profissionais de nível superior da área de hospedagem. Então, todas essas ações, elas precisam ser trabalhadas. O turismo hoje, ele envolve 53 segmentos, hoje no Espírito Santo, mas já temos um estudo
em que uma colega lá da USP, que já identificou 604 segmentos do turismo, que também inclui o turismo de negócio e eventos, que é a área de eventos, que temos aí uma preocupação muito grande. O Espírito Santo hoje, ele tem a necessidade e o carro-chefe dele é o turismo de negócio e eventos. Mas ele está habilitado, o Espírito Santo, a receber todos os segmentos, desde o turismo subaquático ou o turismo de pesca, inclusive que é conhecido mundialmente, que é a pesca do marlin azul. A pesca do marlin azul trabalha-se tanto no turismo esportivo quanto no turismo náutico. Então, essas preocupações nós temos aqui. Em Cariacica, por exemplo, nós temos 2 estádios de futebol que dá para se trabalhar o turismo esportivo. Estádios bons. Temos o Kleber Andrade, que é o mais recente, e temos ali o antigo estádio da Ferroviária, né, que é chamado Estádio da Ferroviária, nesse sentido. Então, Cariacica começa a ser visto como um destino de turismo, um destino turístico que tem que ser trabalhado. Só que nós precisamos amadurecer a ideia e trazer de volta a preocupação que o turismo gera emprego, o turismo gera renda, o turismo enriquece o comércio. Então temos 6 eixos aqui do turismo no município de Cariacica, que é a gastronomia, que é o agronegócio, que é todas essas ações que vai nos permitir trabalhar. E o turismo de aventura também, ele tem o seu lugar. O turismo de aventura, ele sempre vai trabalhar de uma forma em que vai trazer aqueles que gostam de aventuras. E hoje, até mesmo a terceira idade, ela traz a aventura dentro de si. Então, nós temos uma série de fatores no agroturismo, aventura, no comércio. Temos um comércio muito forte em Jardim América, em Campo Grande, alguns shoppings, que é o Shopping Mochoara, e outros destinos que faz com que dá para se trabalhar roteiros e circuitos muito bons e trazer o turista para cá, porque Cariacica é uma bela cidade. Você falou sobre outras cidades, e aí pensar como que Cariacica se insere nisso. A cidade está disputando uma posição de destaque com cidades que tradicionalmente já têm uma infraestrutura básica turística mais atrativa. Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Domingos Martins, que é limítrofe a Cariacica, entre outras cidades também. Considerando essa sua experiência que você relatou para a gente, considerando a sua participação no Conselho Municipal de Cariacica, qual que é a visão institucional sobre o desenvolvimento do turismo na cidade de Cariacica? Nós precisamos levar isso mais a sério, porque o Conselho Municipal, ele tem vários segmentos ali. E essa preocupação com o Conselho Municipal, podemos inclusive enveredar esforços para trazer recursos de fora do estado para o município de Cariacica. Por meio dos ministérios, por meio de parcerias públicas e privadas, por meio de investimento do próprio município, que a partir do momento em que ele trabalhar o turismo, trabalhar a gestão, vai trazer dividendos para o município de Cariacica e trazer de volta. Então, ainda a ação do Conselho ela é muito tímida. E mesmo que tenhamos uma turismóloga dentro do Conselho Municipal, que é inclusive uma turismóloga concursada, dentro do Conselho Municipal de Turismo, o município precisa enxergar que qualquer investimento que gera emprego vai trabalhar com o turismo de compras, com o agroturismo e essas coisas todas, vai trazer muito mais gente para cá. E ainda o turismo religioso, que eu nem comentei, que ainda é muito forte dentro do município de Cariacica. E precisamos alavancar e resgatar essa necessidade de trabalhar mais pelo município para que ele possa ser mais evidenciado, criando novas ações, novos projetos, novas situações. Nós temos a Orla de Cariacica, que foi entregue agora em dezembro, que são quase 2 quilômetros e que hoje é um ponte, é uma referência para as famílias, para as pessoas que querem fazer caminhada. Temos ali situações para levar as famílias, como bares e restaurantes, mas precisamos ainda que esta orla seja utilizada em 100% do seu potencial. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para te fazer um pouco mais tarde. Considerando a necessidade da especialização em nichos, como agroturismo ou turismo cultural, existem ações que estão sendo coordenadas tanto na esfera pública quanto na privada para potencializar o desenvolvimento desses segmentos no município de Cariacica? Sim,
Na verdade, hoje a SET, que é a Câmara Empresarial do Turismo do Sistema FEComércio, ela está desenvolvendo 45 projetos, do norte ao sul do estado. E Cariacica não está longe disso. A nossa preocupação é justamente isso. Quando nós elaborarmos esses projetos, apresentarmos isso em nível municipal, em nível estadual ou federal e até mesmo internacional, que nós podemos fazer projetos grandes e trazer parceria com o BIRD, mas através do município, nós podemos entender que isso é possível. Então, essas ações estão aqui e nós podemos trazer. Um exemplo clássico, nós estamos chegando já no final do ano, é o Natal Luz, que é feito em Cariacica Sede. Então, levamos muita gente para lá para conhecer as luzes de Natal, que é desenvolvido. Que é um projeto que acontece uma vez por ano, sim, mas ele precisa ser mais estruturado, que acontece na Praça de Cariacica Sede. Você colocou aqui algumas questões que são, por exemplo, a Orla de Cariacica, a Cidade de Luz lá em Cariacica Sede, na pracinha de Cariacica Sede. E eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, você colocou algumas questões que são turismo, mas em grande parte é para os moradores de Cariacica. A Orla, a gente vê muita gente frequentando do próprio município, até mesmo a Cidade de Luz ali em Cariacica Sede. Mas como que a gente pensa em trazer pessoas de fora para o município de Cariacica? Pessoas que frequentariam Vila Velha, Domingos Martins, outras grandes localidades aqui da região metropolitana. Ok, vamos lá. Em Cariacica, algumas ações sempre vão ter que partir dos moradores. A Orla de Cariacica são quase 2 quilômetros. Na realidade é 1 quilômetro e 900 metros de ações, falando diretamente. Claro que o pessoal que vão caminhar ali, os que vão caminhar, fazer caminhada, eles são de Cariacica. Mas nós temos 2 barzinhos ali, dois estabelecimentos comerciais que podem trazer pessoas para happy hours aqui. Quando você fala no Natal Luz de Cariacica Sede, claro que os moradores dali vão estar envolvidos, mas eu mesmo já levei ônibus e vans para pessoas de outros municípios verem isso lá e consumirem lá. Então nós chegamos lá, vimos as apresentações, vimos as luzes e consumimos lá, escolhemos um estabelecimento e consumimos lá. Então nós criamos... gastamos no município. Então, nós criamos um erário público ali, um investimento daqueles que estão ali para essa finalidade. Mas uma preocupação que nós precisamos fazer para Cariacica, Cariacica tem um amplo, tem mais de 30 lugares da parte de restaurantes, mas tem um grande número de locais. Só que nós precisamos ver o seguinte, nós temos turistas que nós precisamos trazer para o estabelecimento dele. Em Campo Grande nós temos um núcleo ali de vários bares e restaurantes que é muito bom. O que nós precisamos trazer? Trazer música ao vivo e trazer esses bares que eles possam estender um pouco o horário. Não adianta chegar lá 8 horas, 20 horas, 21 horas e está fechado. O turista vai aonde? Onde o turista vai? Ele vai naqueles que vai estender o horário, que vai estender, fazer um happy hour maior e tudo. Então, você pega o exemplo dos quiosques de Camburi, eles ficam até de madrugada lá e levam em consideração o público que está lá. Então, eles não expulsam o público. Então, se nós tivermos esses estabelecimentos abertos, que tem um atrativo, nem que seja voz e violão, nós vamos conseguir trazer de outros municípios da região metropolitana e referendar o município de Cariacica como um barzinho de referência, um happy hour, um bom jantar, uma boa gastronomia, porque gastronomia também é um dos roteiros que o município de Cariacica tem muito forte. Então nós precisamos estender isso. A partir do momento que Cariacica entender e negociar, que seja com Sindibares, Abrazel, ou com os próprios comerciantes ou associações locais, isso vai fluir mais. E nós conseguimos trazer e gastar no município de Cariacica. Em 2010, foi desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Estado do Espírito Santo 2025, que contou com a participação de representantes municipais e também da sociedade civil. Com base na sua experiência e no seu envolvimento em órgãos de planejamento do turismo, como que você avalia esse plano, especialmente em relação ao município de Cariacica? Vamos lá. O plano estadual de turismo, ele está um pouco defasado. Ele já tem mais de 12 anos. O que está sendo usado
é o de 12 anos atrás, quando ainda tínhamos como secretário de Estado do Turismo Alexandre Passos. Ele que incentivou fazer isso. Nas reuniões do Conselho Estadual e na Câmara Empresarial, nós já identificamos que precisamos retomar isso e atualizar este plano. Este plano ele visa o atendimento em todos os conselhos, em todos os municípios que possuem conselhos. Nós tivemos situações em que, quando o município saía do mapa turístico, que é reconhecido pelo Ministério do Turismo, ele tinha que esperar um ano para depois voltar. Agora não. A resolução do Ministério, ele alterou. Então, se ele está fora deste mês, ele pode retornar no mês que vem, no mês seguinte, porque aí ele consegue trabalhar e apresentar esses resultados. Então, o Plano Municipal de Turismo, ele dá, inclusive, orientações de como montar o Conselho Municipal, criar o Fundo Municipal de Turismo, criar uma série de fatores. E a preocupação é justamente essa. Os conselhos municipais, eles precisam ser conselhos deliberativos, onde a iniciativa privada fique como, seja eleito como presidente do Conselho Municipal e o secretário municipal seja o vice-presidente. Porque quando você trabalha com o Fundo do Turismo, não justifica de você ter ali o secretário municipal como presidente do conselho que vai deliberar o que vai ou o que não vai. Então, o que precisamos hoje? Que os fundos funcionem. Quando vai falar sobre o turismo, todas as secretarias estão envolvidas. Se você falar de calamidade, você entra da Defesa Civil até a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, cada município precisa pensar no turismo, além de trabalhar e pensar que traz recursos e gera emprego, que cada orçamento do município já comece a trabalhar com o Fundo do Turismo. Inicialmente, pegando, sei lá, 0,30% do orçamento da secretaria e colocando no fundo para ser gerido e para ser apresentado e trabalhado no município. Aí sim, vamos levar o turismo um outro patamar. Essa preocupação, sim, vamos criar o projeto. Podemos fazer audiências públicas e saber da comunidade, seja da gastronômica, seja de aventura, seja do agroturismo, seja de qualquer área. Aí nós poderemos identificar as necessidades emergenciais para colocar isso em plano. Vou te dar um exemplo. A ponte da Rota do Largato, ela caiu. Não sei se você ficou sabendo. Ela chegou a cair e ficou um tempo lá. Quando o governo do estado, pela burocracia, iria demorar mais tempo do que isso, os próprios empreendedores da Rota do Lagarto, lá em Pedra Azul, se juntaram, e os moradores, e trabalharam para que a ponte fosse construída num tempo mais rápido. Então, quando o trade, sociedade civil, gestão pública e todos aqueles que são envolvidos ou preocupados com o turismo colocam isso ali, as coisas andam mais rápidas. E aí sim, por que do fundo? A preocupação do fundo? Porque o conselho vai lá, se reúne, veja o que é emergencial e vai direcionar para aquele projeto. E lembrando que a maioria das pessoas não se preocupam com a prestação de contas. Quando se envolve com dinheiro público ou dinheiro misto, que é da iniciativa privada, parceria pública e privada, também tem a prestação de contas. Então isso precisa acontecer para que possa buscar outros projetos depois em cima disso. Bom, recentemente, plataformas como o Booking, Airbnb e a plataforma Decolar também têm sido utilizadas para monitorar os dados dos destinos turísticos mais visitados. Um relatório recente aqui do Espírito Santo revelou que Vila Velha, Guarapari, Vitória, Domingos Martins, Serra, Anchieta, Santa Teresa, Marechal Floriano, Piúma e São Mateus, nessa ordem, são os mais visitados daqui do estado. É interessante notar que todos esses destinos ou eles são litorâneos ou eles se destacam pelo agroturismo. Pensando que Cariacica não tem litoral, essa tendência já nos sinaliza um caminho a ser seguido pelo município? E se o agroturismo for o foco, como que Cariacica pode se destacar? Considerando que cidades como Domingos Martins, que é limítrofe a Cariacica, muita gente não sabe disso, mas é limítrofe a Cariacica, tem uma longa tradição e vem investindo nesse mercado, como é que Cariacica pode se destacar? Vamos lá. No Booking, desde o ano passado está sendo monitorado isso. Vitória, Vila Velha, houve um crescimento de mais de 800% na busca
para os destinos que foi mencionado aqui por você. Dentro desse trabalho, as pessoas buscam, inclusive nas férias, o destino para vir para cá, para o Espírito Santo. Mas você, quando coloca Domingos Martins, Guarapari é litorâneo, tem lá a questão das águas da areia preta, que tem lá uma questão de uma pesquisa, de cura de algumas doenças, enfim. Guarapari também tem mais de 50 praias, então realmente se destaca a questão litorânea nesse sentido. Quando você coloca Domingos Martins, por exemplo, Domingos Martins, além da cultura que nós temos lá, dos italianos e dos alemães, nós dividimos inclusive os alemães, os católicos, que ficam ali no início de Domingos Martins, e os luteranos, né? E os pomeranos, luteranos, que têm ali a própria identidade religiosa diferente. Para você ter uma ideia, Domingos Martins, ela tem a primeira igreja não católica autorizada pela Igreja Católica a ser construída com torres no Brasil. Nós temos ali a preocupação de Domingos Martins, mas nós temos alguns incentivos. Temos ali regiões e aparelhos que se destacam. Nós temos 2 cervejarias artesanais lá, que é a Barba Ruiva e a Trarco. Nós temos ali o Festival de Inverno, que são 15 dias de músicas que pegam desde os locais até os internacionais. Tudo isso é dentro de um projeto com qualificação, tem acompanhamento dos mestres e doutores da FAMES, né, da Faculdade de Música do Espírito Santo, e você acaba observando. Marataízes, ela tem investido muito na questão litorânea, mas também na questão de ser a capital do abacaxi. Venda Nova do Imigrante é a capital nacional do agroturismo, do agronegócio. Então, quando você vai observar essas regiões, elas pegaram um nicho e trabalharam em cima delas. Cariacica tem condições de trabalhar o quê? Nós temos parques, nós temos cachoeiras e por aí vai. Tem Forno Grande, tem o comércio em si, mas também nós temos o turismo religioso que ainda não é explorado em Cariacica. O turismo religioso, ele precisa ser explorado. Como é o turismo religioso? Ok, vamos trabalhar só com os católicos? Não. Vamos trabalhar só com outra linha do turismo? Podemos utilizar, inclusive, o turismo pedagógico ou o turismo religioso para os acadêmicos de nível superior da área de arquitetura. Nós temos uma arquitetura aqui neogótica, né? Quem é da área de arquitetura está ali. Como é que nós vamos visitar? Nós temos desde a Igreja Nossa Senhora da Penha, ou o Convento da Penha, com um sítio histórico em Vitória, sítio histórico em Vila Velha, sítio histórico em Cariacica, sítio histórico na Serra. Entregamos recentemente a Igreja dos Reis Magos, em Cariacica. Na Serra, em Nova Almeida. E ela foi totalmente restaurada. Gastou-se 10 milhões de reais para restaurar a Igreja dos Reis Magos. E nós precisamos trabalhar isso em cima dessa ação. E ali na Igreja dos Reis Magos, nós temos toda a história dos jesuítas, desde quando chegaram aqui no Espírito Santo, em 1535, em Vila Velha, porque em Vila Velha começou o Espírito Santo, e foi trabalhando isso até a região norte, até a Amazônia e tudo. Então vocês conseguem observar que o turismo religioso ele é pouco explorado, tanto para os acadêmicos de arquitetura, que vamos trabalhar com igrejas que são restauradas, são daquela época. Você pega o sítio histórico de Vitória e dá para ver que uma igreja era dos senhorios, a outra era dos capatazes, a outra... A igreja Nossa Senhora da Vitória, ela só existiu até 1920. A partir daí, teve a construção da Catedral de Vitória, com vitrais maravilhosos e com toda uma história. E ela é um ponto turístico. O que nós precisamos é resgatar e evidenciar esses pontos dentro desses 6 eixos. Vamos trabalhar a gastronomia, vamos trabalhar a aventura, vamos trabalhar o agroturismo, vamos trabalhar o turismo religioso. O que falta é criar essas rotas e evidenciá-las, para criar esta curiosidade e trazer para cada turista, seja ele do estado do Espírito Santo ou do Brasil,
Mas a questão é o turismo receptivo. Ele precisa ser evidenciado. Porque o emissivo é fácil. Eu pego aqui um grupo, levo para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, mas a preocupação é trazer para o Espírito Santo e para Cariacica. Como o Conselho ele precisa trabalhar com um pouco mais velocidade e ter um entendimento do gestor público que o turismo precisa ser investido, que é um investimento e não um gasto, aí sim, esses destinos e essas rotas que existem aí, podemos trabalhar nesse sentido. Fazer um dia lá de promoção em Campo Grande, nas lojas, lá é o público, mas nós temos Jardim América, nós temos os shoppings, nós temos as regiões que vão ser trabalhadas nisso aí. Então, a partir do momento que nós evidenciarmos isso e darmos uma resposta mais evidente, com um calendário fixo, esse calendário fixo tem que acontecer. Mas Cariacica só acontece Natal, Luz, no Natal. Isso aí não tem como trabalhar essa diferença. Mas quando você começar a criar agendas, você vai ter um resultado igual o município de Pojuca, que é onde fica Porto de Galinhas. Mas poucos sabem que são 10 balneários que tem no município de Pojuca, com 120 mil habitantes. Criamos esse calendário fixo e Pojuca tem de janeiro a dezembro atividades lá. Você pode levar o turista para lá em qualquer área que vai ter atividades. Então, o menor atividade que tem no mês são 2 eventos. E o maior são 7 no mês. Então, Cariacica precisa criar isso e levar a sério. Ah, choveu. Vai acontecer? Vai. Cariacica precisa também investir num centro de eventos. Esse centro de eventos vai trazer muita coisa para Cariacica. Quanto tempo que nós ficamos sem o teatro? Agora nós temos um teatro. Quanto tempo que nós ficamos sem trabalhar ou sem trazer o turista para Cariacica? Ah, esquece Cariacica. Não tem nem orla. Pô, tem orla. Vamos colocar ali, sei lá, caiaques. Vamos trazer mais atrativos e mostrar que isso funciona. Vai ser até um ponto de parada para as lanchas ali. Então nós precisamos entender e resgatar isso. Resgatando, teremos Cariacica em evidência. Cariacica em evidência, teremos turista no município de Cariacica. Pensando no desenvolvimento do turismo em Cariacica, o turismo em Cariacica converge com os principais pontos turísticos da cidade, né? Que, propriamente dito, é o Mochoara, o Parque Natural Municipal Monte Mochoara. E a gente também tem algumas outras cachoeiras, como a Cachoeira do Gônega, a Cachoeira de Maricará. Tem também a igreja que você comentou lá na pracinha de Cariacica Sede. Mas também tem algumas outras áreas que ou são de proteção ambiental, como é, propriamente dito, a Unidade de Conservação do Manguezal, que fica até na área urbana aqui de Cariacica, ou também a Reserva Biológica de Duas Bocas, que é fechada para visitação. Então, como é que a gente pensa o turismo de Cariacica a partir desses pontos? Bom, Jonathan, a nossa preocupação é entender como que isso funciona. Nós temos o exemplo dos parques estaduais. Temos 6 parques no estado do Espírito Santo. De Itaúnas, Pedra Azul, e você vai lá ver que é o Caparaó, que hoje o Caparaó ele comporta 12 municípios. Temos lá o Convênio das Montanhas, que cuida de 25 rotas nas montanhas, que são 10 municípios. Quando chega em algumas ações assim, as pessoas se preocupam. Como é que Cariacica vai trabalhar? Ela tem que trabalhar com parcerias. Cariacica, ela tem a área de conhecimento, né, das etnias que vieram para cá, tá? Como nós temos em Santa Teresa, é o primeiro município do Brasil da imigração italiana. O que nós temos de imigração aqui? O que nós podemos fazer? As reservas, os parques estaduais, eles são administrados pelo IEMA, no estado do Espírito Santo, o Instituto de Meio Ambiente do Espírito Santo. Mas nós precisamos conhecer. Itaúnas tem uma rota. Duas Bocas não dá, ela é fechada? Tudo bem, podemos citar e trabalhar com a divulgação dessa energia, desse parque que está ali. Os outros pontos turísticos, nós podemos trabalhá-los evidenciando e criando rotas com uma administração pela Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente é que deve administrar tudo isso. Mas ela deve administrar, ela tem uma cadeira no Conselho de Turismo, mas ela precisa evidenciar mais isso para que nós possamos colocar isso em prática. Então, esses destinos, esses aparelhos, eles existem, eles precisam ser evidenciados.
Mas muitas dessas coisas precisam o quê? De folheteria, precisa estar com bem mais informações, até mesmo no Descubra Cariacica, né, que é o site Descubra Cariacica. As pessoas hoje estão com muita tecnologia, então 100% das coisas estão aqui. Esse aparelho, ele até faz ligação. Então, até ligação ele faz, mas ele é uma pesquisa com tudo. E dentro dessa pesquisa do Booking que você citou anteriormente, muitas das pesquisas são feitas pelo próprio aparelho celular, ou no trânsito, ou no momento de folga, ou depois da jornada profissional. Então, o que nós precisamos fazer é trabalhar isso. Ah, não vou fazer a folheteria das duas bocas porque não tem acesso, é muito caro. Por que não? Por que nós não vamos divulgar as belezas de Cariacica? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer, por exemplo, um roteiro de comércio em Campo Grande. Quantos comércios nós temos em Campo Grande? Na Glória são 2.200 lojas. Eles se juntam por meio da Uniglória. Como que nós vamos juntá-los aqui? Como que nós vamos criar esse roteiro de compras? Campo Grande é o mais forte, ok. Até tempos atrás, houve aí uma manifestação de emancipar Campo Grande. Mas não é possível, porque o município de Cariacica ele tem suas peculiaridades. Então nós precisamos realmente investir nisso. Na área do comércio, claro, o município vai ajudar, mas também cada empreendedor tem que estar lá. Quanto custa a folheteria? Ah, custa R$ 2.200. Tem 2.200 empreendimentos, cada um dá R$ 1. Não vai sair a folheteria, um livro, alguma coisa assim? Algumas coisas físicas, mas nós também podemos trabalhar em PDF. Podemos trabalhar com uma divulgação. Olha, a Cariacica está comemorando isso. João Bananeira, por exemplo, é uma cultura muito fortíssima. Tem aí o poema da nossa poetisa Cíntia Prete, que ela é turismóloga, concursada no município e é a secretária executiva do conselho. Mas todas essas coisas, elas precisam ser trabalhadas e reconhecidas. Ah, não, é Cariacica, esquece. Ah, vamos para Vila Velha, porque tem um convento. Ah, vamos para Vitória, porque tem a catedral. Vamos para a Serra, porque tem a dos Reis Magos. Não, Cariacica tem belezas naturais. Então, o agroturismo, ele precisa ser evidenciado e reconhecido como agroturismo. Mas o município também precisa ajudar esses empreendedores da forma correta. Ah, eu faço um licor. Legal. Cadê? Tem a etiqueta? Tem o mapa, que é o Ministério, né, da Agricultura, que autoriza criar licores, criar refrigerante. Tudo que é líquido o Ministério faz. Então, está sendo orientado da melhor forma? O empreendedor está sendo orientado, ele precisa estar ali nesse conhecimento. Um grande número de situações são de graça. Os registros no mapa, as orientações aos empreendedores pelo SEBRAE, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O município de Cariacica, inclusive, já ganhou vários prêmios de prefeito empreendedor. Cariacica já ganhou vários prêmios de estar reconhecido. Então, por que nós não podemos resgatar isso? Vamos deixar lá no passado? Não, o turismo ele precisa de um constante movimento, de uma constante atuação e lembrar. É aquela mesmo ditado, né? Se eu não sou visto, não sou lembrado. E se Cariacica não divulgar, não será lembrada. E as pessoas não vão criar. Nós podemos, inclusive, criar novas rotas e criar novas situações para Cariacica ficar em evidência. Apresentar isso no Conselho Municipal e está ali. Apresentamos, ok. E aí, lançar isso depois de pronto e efetivado para o Conselho Estadual e divulgar para os demais municípios e todos irão vir dessas novas rotas do turismo em Cariacica, como é feito agora, recentemente, que criou-se um boom na Rota da Ferradura em Buenos Aires, em Guarapari. Então nós precisamos realmente fortalecer, fazer o Conselho de Turismo trabalhar, fazer o Fundo de Turismo receber verba. Ah, mas olha, como é que nós vamos fazer e tal? Joga no fundo, está ali, vai ter um controle. É o Conselho que administra. E o Conselho, todos os conselhos precisam ser deliberativos. E nada de ser apenas consultivo. A partir daí, o município será evidenciado dentro do turismo. A reflexão que fica é sobre a necessidade de preparo
e capacitação para aproveitar esse potencial, tanto para o município quanto para a região metropolitana da Grande Vitória. Como que a gente pode criar uma base sólida de qualificação e incentivos para que mais jovens se sintam motivados a seguir carreiras no turismo? Quais são as áreas mais promissoras dentro do setor? E como que os governos locais podem apoiar esse desenvolvimento? Bom, Jonathan, o primeiro passo é buscar PPP, parceria público-privada. Para você ter uma ideia, o Sebrae abriu um leque da área do turismo. Então, 2024 agora, do meio do ano para cá, 2025, 2026, o Sebrae tem 86 milhões para investir em capacitação. Só o Sebrae. Como que nós devemos ver? O gestor também ele tem que investir. Excelência no atendimento, qualificar guias de turismo. Se nós formarmos uma turma de Cariacica, de guia de turismo, 30 alunos, eles vão estar habilitados para o turismo estadual e turismo nacional. Mas eles vão focar em Cariacica. E eles conhecem Cariacica. Então hoje o SENAC é um dos parceiros do Sebrae, é um dos parceiros do Sindicato de Guias do Espírito Santo e é parceiro de todos aqueles que querem unir força. Então é trazer para cá e trabalhar isso aí. Os próprios guias, eles são formados, é um curso técnico de 800 horas, que demora em torno aí de uns 15 meses aproximadamente, mas eles já saem, que é uma das profissões que é regulamentada, inclusive tem registro no Cadastur. O guia de turismo, ele conhece o município como a palma da mão. Ele vai aprender todo este processo. Então, quando você investe em projeto, para você ter uma ideia, quando isso é solicitado pelo gestor público, em algumas ações, nós vamos fomentar isso para que isso seja atingido o desenvolvimento do município. Um curso desse particular de guia de turismo está de entre 8 a 10 mil reais. Mas existem algumas ações que o SENAC coloca investimento nisso. Hoje o IFES tem curso de guia de turismo, mas o curso do guia de turismo do IFES, ele é um curso que ele é de nível superior, não, de nível médio, mas que junto com outras disciplinas, né? Matemática, Integrado. integrado, isso, obrigado pela palavra. O IFES faz um curso de guia de turismo integrado. Tem um de hospitalidade, tem o IFES lá, de Piúma, tem o IFES daqui, tem o IFES de Vitória. São muito fortes em relação a isso. E tem agora também o curso de hospitalidade. Dentro dessas ações em que o IFES desenvolve isso e vê esta preocupação, as pessoas, eu tenho corrigido muitas na comissão de turismo da Assembleia, nos conselhos, sejam municipais ou estadual, eu tenho corrigido que o Espírito Santo não é um estado com potencial turístico. O Espírito Santo é um estado turístico. A partir de 1535, quando aqui Vasco Fernando Coutinho chegou no município de Vila Velha, o Espírito Santo começou a progredir. Então são coisas que as pessoas precisam parar de ver. Então, o guia de turismo, qualificar os taxistas, qualificar os bares e restaurantes para que recebam bem, porque às vezes o profissional, ele está lá, mas está cansado, está com algumas preocupações e acaba o atendimento não seja bom. E isso tem repercutido muito, tanto em outros municípios como fora. O Espírito Santo não recebe direito, mas recebe. O que nós precisamos é evidenciar isso. Então, trabalhar meios de hospedagem, precisamos buscar investidores para construir hotéis e pousadas aqui. Buscar lá cama e café, lá no agroturismo. Vamos fazer sua experiência, tem cama e café? Está dentro do planejamento do turismo, dos meios de hospedagem. Cama e café para casal, ok. Vá lá e experimenta. Daquele vai trazer mais 20, mais 40, mais 80, mais 100. Então são situações que dá para investir, mas não dá para fazer sozinho. O IFES não faz nada sozinho. O município não faz nada sozinho, o conselho não faz nada sozinho, e assim sucessivamente. E buscar parceiros, SENAC, Senat, né? Temos aqui em Cariacica da FETransporte, não é isso? Juntar todos esses segmentos e fazer uma qualificação. O que o Senat faz? Qualifica os motoristas de transportadoras turísticas.
que eles saem como profissionais. Então, precisamos unir forças e trabalhar parceria pública e privada. Aí não sai caro para ninguém, todo mundo participa e o município de Cariacica cresce. Então, guia de turismo, bares e restaurantes, todos profissionais, transportadoras turísticas, hotéis e por aí vai. Tanto que nós temos um hotel aqui perto, que é aquele hotel ali próximo à prefeitura. Foi construído ali entre a FAESA e a prefeitura. Então nós temos aqui instituições de ensino superior renomadas como o IFES e como a FAESA. O que nós podemos fazer? Ah, o IFES é público, perdeu um pouco do orçamento. Sim, perdeu um pouco do orçamento. Aonde nós vamos buscar mais orçamento? No BID? Aonde nós vamos buscar mais orçamento? Nos ministérios? Dá para fazer. Dá para viabilizar. O IFES recentemente recebeu o quê? A maior nota. Não foi? Agora, por esses dias? Porque é referência. O IFES hoje, os alunos do IFES, eles saem do ensino médio e já saem com uma graduação, com mestrado e com doutorado. Eles só precisam saber e planejar onde eles estão e aonde eles querem chegar. O município de Cariacica, ele é rico, mesmo em algumas áreas serem isoladas. Mas nós precisamos investir e trabalhar com parcerias. Trazer todas essas entidades envolvidas. Abriu recentemente no Hotel Ilha do Boi um curso técnico de guia de turismo sem custo nenhum para os alunos, que foi uma oferta do SENAC. Abriu em Marechal Floriano, o mesmo curso, porque foi pedido pela prefeitura, sem custo nenhum. Cachoeiro abriu uma outra turma. E assim, e vai abrir uma outra turma no município da Serra. Por que Cariacica vai ficar de fora? É isso que nós precisamos fazer. Os profissionais estão ali. O turismo dá dinheiro? Gera. Um guia de turismo que trabalha com receptivo, ele vai ter um resultado. Vamos visitar as rotas do município de Cariacica. Eles, num bate-volta de um dia, eles podem ganhar entre 700 e R$ 1.000 num único dia de trabalho. É rentável? Se ele trabalhar todos os dias, não pode ser largar de lado. Mas se fizer um emissivo, claro que o emissivo vai dar mais dinheiro. Se faz 15 dias no Nordeste, você ganha de 60 a 70 mil reais de lucro em 15 dias viajando. 60 a 70 mil reais viajando. Mas você não pode fazer quantas vezes por semana? Cria um roteiro. Vamos fazer o turismo religioso na terça. Vamos fazer um turismo comercial. Um turismo de aventura na quarta, na quinta. Aí tem que fazer isso periodicamente. E nós temos diversas ações que não, e diversos segmentos que não são aproveitados. A terceira idade, por exemplo. Associação dos aposentados dos ferroviários. Nós temos aqui um campo. Vamos trazê-los para cá, passar o dia. Você vai viajar. Nós temos ali o Mochuara, temos o shopping, mas nós temos o Mochuara que dá para passar o dia. Com cavalo, com tudo. Então, tem uma série de fatores que dá para trabalhar. E o turismo religioso, sim. Mas aí tem que se preparar para estar ali. Então, os profissionais estão preparados. Os taxistas
ver se eles estão em ordem. Vamos contratar e fazer o turismo em Cariacica. Vamos vir e trabalhar as rotas dentro de Cariacica para que os bares e restaurantes, na hora do almoço, possam receber esse grupo. E aí são pelo menos 20 pessoas numa van ou 40 num ônibus. Claro que vai depender da rota e do acesso ali que vai ter. Mas isso vai gerar recurso, vai gerar dividendo e as pessoas vão estar ali gastando um tique médio de pelo menos 150, 200 reais por cada turista, trazendo aqui mesmo que seja um bate e volta. E olha as oportunidades que tem. São diversas oportunidades. Então a gente convida você que está assistindo o podcast Quem Faz a refletir sobre como que você pode tanto ser turista em Cariacica, então a gente convida você a visitar o município, mas também investir no município, porque existe um potencial gigantesco no município no tendente ao turismo. Então a gente agradece enormemente a você, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite e por participar do nosso podcast. Obrigado, Wagner. Eu estou à disposição. A hora que vocês precisarem, podemos trazer outros conselheiros, fazer uma visita técnica com vocês, criar um roteiro de visita técnica para vocês conhecerem realmente o potencial de Cariacica, porque o potencial existe. E aqueles que ainda estão sendo divulgados já não são mais potenciais, já são fatos, já são rotas, já são destinos. Então, estamos sempre às ordens de vocês. Então, nosso muito obrigado e nós ficamos aqui e agradecemos novamente a sua participação e pedimos que vocês nos sigam nas redes sociais e sigam os próximos vídeos aí do podcast Quem Faz. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos.